Olá, povo do YouTube! Aqui é a Lara, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E hoje eu vim falar sobre guerreiras do K-pop. Então vambora. Então lá estava eu, vendo a barra dos em breve na Netflix. Aí eis que daqui a pouco eu encontro, em breve na Netflix, guerreiras do K-pop. Pensei de cara, filmezinho besta, pega trouxa, só pra farmar dinheiro. Aí eu ignorei o filme completamente, zero interessado, não ia assistir. E vida seguiu. Aí, umas semanas depois, sei lá, daqui a pouco o senhor Imaginago posta um vídeo no canal de extras dele, que era reagindo a guerreiras K-pop. Era um corte, na verdade, de uma live que ele fez lá na Roxinha. E eu, como grande fã do Imaginago, fui lá assistir o vídeo. Aí comecei o vídeo e já vi que o Imaginago tava na mesma que eu. Não somos fãs de K-pop, não é o nosso universo. Ele também não estava interessado. Estávamos indo com 100% full preconceito assistir Guerreiros do K-pop. E o Imaginago estar indo ver o filme na mesma ideia que eu já me confortou também. Aí basicamente não tinha dado nem 2 minutos de filme e eu já tava mordendo a língua. E babando também. Aí na metade do vídeo já tava entregue e já tava querendo ir lá ver o filme. E eu só não fui porque só agora eu tô percebendo que rolou um tipo de barreira emocional. Porque tinha rolado uma situaçãozinha meio chata comigo e é como se estivesse tocando K-pop na hora. Aí eu fiquei sentida com a música também. Tipo, nem o K-pop nem o filme tem a ver com essa situação. Mas mesmo assim eu tava pensando nela quando eu pensava em K-pop ou nesse filme. E eu estou tentando consertar isso porque eu amei o filme e eu não quero me sentir mal vendo ele por causa de uma coisa chata que não tem nada a ver com o filme. E por causa disso, foi só 2 dias depois de sair o vídeo do Imaginago que eu de fato fui assistir o filme. E eu consegui aproveitar o filme de fato, porque eu mergulhei na trama, porque eu foquei no filme, no que estava acontecendo e eu até esqueci. Por mais que ainda pese um pouco, que eu ainda pense um pouco nisso no começo do filme, mas ele vai passando e eu esqueço. E agora que eu já esclareci pra mim mesma o que era esse peso que eu tava sentindo assistindo o filme, agora que eu já sei o que é, a próxima vez que eu assistir, que eu já assisti umas 2 ou 3 vezes, talvez eu já esteja mais aberta, eu já consiga aproveitar ainda mais o filme. E agora que eu já contei a minha backstory do filme, que eu já contei como que eu cheguei aqui, agora sim, vamos falar do filme em si. E dane-se, eu já vou começar virando balde com as minhas perguntas, as minhas dúvidas. Primeiro eu quero levantar uma questão que eu não vi ninguém questionando, não vi ninguém comentando sobre isso, mas que me deixou inculcada desde o primeiro momento, que é o que aconteceu com a terceira irmã solar? A mãe da Rumi faleceu, a Celine tá lá, tá no filme, e a terceira? E o filme também não nos dá base nenhuma pra gente criar teorias. Tudo que a gente pode fazer agora é especular o que aconteceu com ela. Bom, uma coisa que eu pensei agora é que talvez ela tenha se afastado quando ela soube da Rumi. Talvez ela não tenha ficado nem um pouco feliz quando ela descobriu que a meio que irmã dela se relacionou com um demônio. Tá aí uma dúvida muito popular que eu também compartilho. Quem é o pai da Rumi? Que história de amor foi essa? Se é que foi uma história de amor, né, galera? Porque e se as metáforas sobre as marcas da Rumi também forem sobre ela não ter nascido de algo com sentido? E se essa vergonha tem um significado a mais? Mas isso também é meio que uma especulação. Ah, e uma coisa que eu tô doida pra saber, pra ver mesmo, é como que a Rumi, a Miri e a Zoe se conheceram? Onde elas estavam? Por que elas estavam lá? Como elas chegaram lá? O que elas estavam fazendo? E como elas viraram caçadoras? Como foi o treinamento? Como foi a reação delas a ver os demônios pela primeira vez? A ativar suas armas pela primeira vez? E, gente, eu quero tanto ver essas cenas. Eu quero muito, muito mesmo. E eu não quero ouvir, não. Eu não quero elas, tipo assim, ah, vocês lembram quando a gente se conheceu? A gente tava em tal lugar. Não. Eu quero a cena. Eu quero muito a cena. E para responder essas e outras dúvidas, eu quero muito, muito uma série. Vejam bem, porque todas essas dúvidas, elas são muito específicas. Então, se elas forem só mencionadas, respondidas numa fala, numa menção num filme, não seria tão legal quanto elas serem trabalhadas e desenvolvidas com mais prioridade em episódios focados nelas.
Tipo, elas não são tão complexas a ponto de fazer um filme só pra respondê-las, mas elas também não são tão simples para que elas sejam só mencionadas no filme ou que fique subentendido. Mas num episódio seria perfeito. Flashbacks quando elas eram crianças, a história delas antes de se conhecerem, tudo isso eu acho que dariam episódios de séries muito, muito legais mesmo. Falando agora das personagens, dos protagonistas, das Huntrix, eu amo elas, eu amo cada uma delas especialmente. Eu amo como elas são extremamente detalhadas. Eu amo como elas têm estilos, personalidades muito diferentes, muito marcantes. Ai, lindas demais. E eu adoro como elas são reais. Tipo, elas não estão sempre de maquiagem, elas adoram comer, elas são meio nojentas, os pijamas delas são icônicos. Eu adoro elas. E por mais que eu acho que eu seja mais a Zoe, eu consigo me identificar muito com as três. Tem a Celine, que eu só fui reparar agora, que ela só aparece de fato no filme, sem ser flashback, no final. O que não me incomodou, o peso dela, eu senti o peso dela na história, mesmo que ela não tenha aparecido muito, mas eu entendo a galera que se incomodou com isso, porque ela tem uma importância gigantesca na história, comparada a uma aparição muito pequena. Tipo, várias das decisões das meninas, a Rumi nunca ter contado pra elas é tudo influência da Celine. E ela mal aparece. E saber como ficou a relação delas depois do final do filme é uma coisa que eu quero muito ver também. E aí tem o Bob também, que eu admito que eu não tenho muito o que falar sobre o Bob, a não ser que ele é um divo, um querido, e eu gosto muito dele. E é isso. E agora eu quero falar também o quanto eu amo, o quanto esse filme é detalhado. As armas delas foram escolhidas com muita pesquisa. Elas têm uns acessórios que mal dá pra ver, que são cheios de análise, de simbolismo. E eu amo isso, porque mostra que o filme foi feito com muito cuidado e com muito carinho. Eu amo quando essa animação é colorida. É tão linda, tão brilhante, tão diva. Eu adorei. As músicas são incríveis, eu assisti tudo dublado e devo dizer que Meu Pequeno Guaraná é top melhores traduções já feitas. Eu amei o filme e o tigre e o passarinho são completamente icônicos. Beleza, então agora, pra fechar, eu quero trazer aqui as lições do filme, algumas das lições do filme. Lições e exemplos sobre o que fazer e o que não fazer num grupo de amigas. Primeiro, quando vocês estão discordando, estão em um conflito, conversem. A gente senta, a gente conversa e a gente resolve. Segundo, o que não fazer, nunca aponte uma arma para sua melhor amiga quando tu vê que ela tá desesperada. Porque ela precisa muito mais do teu abraço do que do teu ódio. E tu também vai perceber que tu também precisa muito mais do abraço dela do que odiar ela. Independente do que ela tenha escondido a respeito dela de ti. Porque às vezes a gente esconde as coisas e não é nem porque a gente não confia na pessoa. Às vezes é porque alguém falou pra gente não falar. Às vezes é porque a gente não tá confiante em si mesmo pra falar isso em voz alta. Então é muito importante tu se questionar, tu pensar mais a fundo antes de afastar alguém de uma forma tão ameaçadora. Ah, mas aquela foi uma situação muito instintiva. Cara, se tu tem melhores amigos, o teu primeiro instinto é apoiar, dar um abraço. Se o teu instinto não é esse, então também tem alguma coisa errada. Então essas cenas, além de muito pesadas e muito dolorosas, elas também são muito importantes para a gente lembrar de tomar muito cuidado com as nossas palavras e ainda mais cuidado com as nossas ações. Porque no final, todas elas têm consequências. E até pra gente entender melhor o que foi essa situação e como a Rumi estava se sentindo, acho importante a gente lembrar da frase de Nimona. Eu não sei o que é mais assustador. Todo mundo querer enfiar uma espada em mim ou eu querer que enfiem mesmo. Beleza? Voltei. Ok, e agora pro vídeo não acabar numa vibe muito triste, vamos então lembrar que o final de Guerreiros do K-Pop foi muito, muito feliz. Feliz num nível confortante, num nível acolhedor, num nível que o perdão transborda da tela e é tão lindo. E a música, elas gritando, eu tava errada, eu fiz errado, me perdoa, eu te perdoo, nós somos amigas. Ai. E com a magia da amizade, elas conjuram um romance iridescente. E a Rumi não tem mais que esconder as marcas dela. E elas vão pra casa de banho com a Rumi.
Ai, eu sou tão apaixonada por finais felizes. E lembrando, galera, eu quero um segundo filme? Quero uma série? Mais ainda. Mas uma das críticas do filme é que todo mundo precisa descansar. Então vamos esperar, vamos ser pacientes, vamos respeitar o tempo que for necessário para que tudo ocorra da melhor forma possível. Então é isso, galera. Esse filme me conquistou de uma forma que eu nunca imaginei. Me fez rir tanto quanto me fez chorar, refletir e eu amei. Amei demais. Muito obrigado por assistirem, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau!